O que acontece quando um homem é transformado em mito antes de fazer qualquer coisa? O que acontece quando milhões trocam pensamento por fé cega? O que acontece quando a promessa de liberdade vira estandarte do controle? Bolsonaro não foi eleito pelo sistema, ele foi eleito pelo desespero do povo contra o sistema. Mas quando o povo dormiu, o mito tirou a máscara e o herói virou político e o Messias virou mercador. Esse vídeo não é sobre esquerda ou direita, é sobre o preço que se paga quando se entrega o país a um personagem. Agora é hora de abrir os olhos da mentira e descobrir como Bolsonaro traiu o Brasil. Em 2018, o Brasil estava cansado da corrupção, cansado da velha política, cansado de promessas que nunca saíam do papel. E foi nesse cenário que surgiu Jair Messias Bolsonaro, um ex-militar com fala dura, frases curtas e uma promessa simples: eu vou mudar tudo isso aí. Mas será que mudou? Hoje a gente volta ao ponto zero, ao discurso, às palavras que convenceram milhões de brasileiros a apertar o número 17 na urna. Vamos lembrar exatamente o que Jair Bolsonaro prometeu e o que isso dizia sobre o homem que se vendia como um mito. Na economia, a promessa era clara: o Brasil ia parar de travar quem quer trabalhar. Bolsonaro prometeu que abrir ou fechar uma empresa levaria no máximo 30 dias. Ia criar o Balcão Único, uma plataforma integrada para agilizar processos e acabar com a burocracia. Disse que, se o governo demorasse, a autorização viria automática. Na prática, a burocracia continua e o pesadelo de empreender também. Falou também em reduzir a carga tributária. Inspirado nos Estados Unidos, ele prometeu atrair empresas e gerar empregos com menos impostos. Mas nos anos seguintes, a carga tributária chegou ao maior patamar da história recente do Brasil. E você lembra do gás de cozinha? Vou baixar o preço com seriedade, sem canetada. Mas o botijão continuou sendo um símbolo da pobreza e da mentira política. Bolsonaro bateu forte nas estatais, prometeu privatizar ou extinguir 50 empresas públicas logo no primeiro ano. Só manteria aquelas consideradas estratégicas, como a Caixa e o Banco do Brasil. Prometeu abrir o comércio com o mundo, mas com responsabilidade. Prometeu vender partes da Petrobras sem mexer na geração de energia elétrica. E os Correios estavam no radar, mas no final ficaram exatamente onde estavam. A promessa era de um Brasil mais ágil, mais liberal, mais dinâmico, mas a realidade foi um governo preso à própria retórica. Na segurança pública, Bolsonaro falava como um soldado, direto, brutal, implacável. Prometeu combater o crime com rigor, endurecer as leis e proteger policiais com excludente de ilicitude. Prometeu reduzir a maioridade penal e flexibilizar o porte de armas para o cidadão de bem. No imaginário bolsonarista, todo brasileiro teria uma arma e a criminalidade despencaria. Mas o que se viu foram decretos temporários, medidas revertidas na justiça e um discurso que nunca virou estrutura. A arma veio, mas sem a lei. E o crime seguiu vivo. Na corrupção ele foi enfático. O fim do toma lá da cá. Prometeu acabar com o velho concavo político. Nada de centrão, nada de cargos trocados por apoio. O governo seria técnico. Os ministérios seriam comandados por especialistas. E a corrupção seria exterminada. No papel parecia o início de uma revolução moral, mas como você vai ver depois, essa foi a promessa mais traída de todas. Bolsonaro também se apresentou como defensor da moral. Prometeu combater a ideologia de gênero, valorizar a família tradicional, defender a propriedade privada e garantir a independência dos poderes contra o ativismo judicial. Disse que não criaria novos impostos, como a CPMF, e que desoneraria combustíveis, gás e medicamentos para aliviar o bolso do povo. Como vocês podem ver, Bolsonaro não foi eleito por acaso, foi eleito por prometer tudo aquilo que o povo queria ouvir, com raiva, com pose de herói, com fúria teatral. Mas a pergunta que ecoa agora é: ele cumpriu alguma dessas promessas? Ou o Brasil acreditou no personagem fabricado? No próximo capítulo, vamos mostrar o que realmente foi feito durante o seu governo e por que o mito desmoronou. Ele chegou ao poder com promessas de guerra, contra o sistema, contra os corruptos, contra o peso do Estado. Mas governar não é falar, governar é fazer. Agora que Bolsonaro estava no comando, o que ele realmente fez? É hora de abrir os números, revelar os fatos e desmontar de vez
o personagem. Durante a campanha, Bolsonaro prometeu liberar o brasileiro da burocracia, dos impostos e da paralisia do Estado. Mas quando a realidade bateu a porta, o discurso se desfez. Ele reduziu alguns impostos, sim, como o IPI e os tributos sobre combustíveis e gás de cozinha, mas isso foi feito no desespero. No fim do mandato, como medida populista, a carga tributária total do país chegou a 33,7% do PIB em 2022, o maior índice da história recente. Ou seja, a promessa de um Brasil mais barato virou um Brasil mais pesado. Talvez a maior traição tenha sido aqui. Ele prometeu acabar com o fim do toma lá da cá, mas entregou o governo de bandeja ao Centrão, o grupo mais filogenético e corrupto da política brasileira. Prometeu um governo técnico, mas indicou aliados políticos, militares sem preparos e até pastores envolvidos em escândalo. A Operação Lava Jato foi desmantelada. Sérgio Moro, ex-juiz, símbolo do combate à corrupção, saiu denunciando interferência direta na Polícia Federal. E o pior, Bolsonaro decretou sigilo de 100 anos sobre temas absurdos, como sua carteira de vacinação e reuniões com pastores suspeitos. A transparência morreu. Na campanha, ele prometeu liberar armas. Na prática, editou decretos instáveis que foram revertidos pela justiça. Sim, o número de CACs explodiu, mas a estrutura legal nunca mudou. Tudo era passageiro, frágil, temporário. E a violência continuou. Bolsonaro aprovou a reforma da Previdência, mas curiosamente, essa reforma nem estava no plano de governo. Prometeu reduzir o número de ministérios para 15. Começou com 22 e terminou com 23. Prometeu desburocratizar o Brasil, mas nada disso se materializou de forma concreta ou estruturada. Das 50 estatais prometidas para privatização, poucas foram tocadas. A Eletrobras foi vendida, um avanço real, mas os Correios continuaram estatais. E a Petrobras virou um teatro. Promessas de venda, interferências políticas e demissões sucessivas no comando. No fim, o que era para ser o pilar da nova economia virou amontoado de ações confusas e sem consistência. Durante o governo Bolsonaro, a inflação passou de 10% ao ano em 2021, o desemprego bateu 14,9% na pandemia, a desigualdade de renda aumentou e o rendimento médio da população caiu ao menor nível da série histórica. Enquanto isso, o auxílio emergencial foi sabotado por disputas políticas e os mais pobres voltaram ao mapa da fome. Segundo a agência de checagem Lupa, Bolsonaro cumpriu integralmente apenas 7 de 47 promessas. Outras 10 foram parcialmente entregues e 30 promessas ficaram no vazio. O discurso era de destruição do sistema. Na prática, ele se aliou ao sistema. O homem que prometia romper com tudo se rendeu a tudo. O herói da moralidade foi engolido pelo mesmo pântano que dizia combater. E agora resta a pergunta final: o que restou do mito depois da derrota? O governo terminou, a campanha acabou e o mito desmoronou. Agora, sem palanque, sem a caneta presidencial e sem a proteção da máquina pública, restou apenas a realidade nua. A conta veio e ela não perdoa. Durante o mandato, Bolsonaro dizia que estava salvando o Brasil, mas os dados pós-governo mostram outro retrato. O Produto Interno Bruto, o famoso PIB, teve uma leve recuperação em 2021, puxado pelo setor de serviços. Mas já no final de 2022, a desaceleração era nítida. Não havia consistência, só espasmos. O desemprego que explodiu durante a pandemia atingiu 14,9% em março de 2021, uma tragédia social. E mesmo com uma recuperação lenta, os empregos criados foram de baixa qualidade. Menores salários, menos direitos, menos dignidade. A inflação, essa veio como vendaval. Em 2021 ultrapassou os 10%. O gás, o arroz, o feijão, a gasolina, tudo disparou. O brasileiro pobre sentiu na pele, ou melhor, no estômago, o resultado de uma política desorganizada e populista. O rendimento médio real da população caiu tanto que atingiu o menor nível desde o início da série histórica. E não foi uma queda uniforme, foi uma queda brutal, justamente para os mais pobres. O topo continuou lucrando, a base sangrou. A desigualdade aumentou, a fome voltou e o Brasil retornou ao mapa da fome da ONU, depois de anos fora dele. A única privatização relevante foi a Eletrobras. Os Correios, que estavam no discurso desde o início, não saíram do papel. A Eletrobras foi usada como instrumento de chantagem política e populismo. Demissões em séries na presidência da estatal mostravam que
Bolsonaro não queria independência técnica, ele queria controle. Sem o poder, Bolsonaro se reinventa como sabe se fazer melhor. Um Marte agora se apresenta como uma vítima de um sistema que ele mesmo fortaleceu. Fala em perseguição, injustiça, em conspiração, mas a verdade é simples. O homem que prometeu mudar o Brasil terminou acuado, sem aliados fortes e investigado. Ele tenta manter seu culto, mas até isso começa a ruir. As narrativas não resistem aos fatos. O Brasil saiu do governo Bolsonaro mais dividido, polarizado, desigual e descrente da própria política. As instituições foram atacadas, o sistema de combate à corrupção foi desmontado, a ciência foi desrespeitada, o povo enganado. O mito que prometia a glória deixou um rastro de mediocridade. O que resta quando o Salvador falha? Quando o herói vira cúmplice? Quando o mito vira meme? Resta o trauma, resta o aprendizado, e para os que ainda acreditam, resta a decepção. O bolsonarismo como fenômeno talvez sobreviva, mas como governo, como promessa, como plano de nação, ele já morreu. O mito caiu, e com ele caiu a ilusão de que basta gritar contra o sistema para mudá-lo. Se você chegou até aqui, então você viu que a maioria prefere ignorar. A verdade não é confortável e nunca foi feita para ser. Enquanto muitos escolhem lados, poucos escolhem enxergar. É aqui que você decide, continuar sendo guiado ou começar a entender o jogo. Se você não aceita viver de ilusões, então você já faz parte disso. Siga o Corvo. Inscreva-se.